sejam bem-vindos a mais um Sextou. Hoje nós vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo com duas convidadas pra lá de especiais. Não saia daí! Estamos hoje com uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, também é uma amiga, já ouviu algumas das minhas ladainhas na escola. Ela é mãe, ela é empresária, ela faz parte de um time que é da Alpha Clean. Ela vai estar falando no finalzinho um pouquinho deles também. Eu estou recebendo essa noite a Letícia Barbosa. Seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui. Boa noite, Ale, é um prazer estar aqui. E te parabenizo pela iniciativa, né? É um tema muito importante pra gente abordar. Como que surgiu essa ideia do Setembro Amarelo, assim? Como que pintou essa ideia? Ela é mundial, ela é nacional? Como surgiu isso? Você pode explicar pra gente um pouquinho? Em 1994, houve um caso nos Estados Unidos de uma família que perdeu um filho de 17 anos. E esse menino era um adolescente muito criativo, ele reformou um carro, um Mustang, e pintou o carro de amarelo. E era o xodó dele. Só que ele não demonstrou que ele estava mal, que ele não estava bem. A família não percebeu, os amigos não perceberam, e de um dia para o outro ele se suicidou. E aí os pais do Mike, o nome dele é Mike, no dia do velório dele, fizeram alguns cartões, cerca de 500 cartões, com fitas amarelas, para representar o Mustang dele, o carro dele, que ele gostava muito. E aí, esses cartões eram cartões de pedido de ajuda. Não tô bem, preciso conversar. E aí, esses cartões foram se espalhando, e a ideia foi se espalhando nos Estados Unidos. Em 2003, a OMS, então é uma data mundial, determinou que o dia 10 de setembro seria o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E aí, o amarelo também foi escolhido por conta dessa história do Mike. Por conta do carro, das fitinhas exatamente. E dos cartões. Então, para mim já começou bem enriquecedor essa noite, eu não sabia dessa informação. Vim até de amarelo também pra gente relembrar essa data. Eu queria seguir com mais alguns pontos. Quais são, em gerais, as principais causas, que elas devem ter causas principais, que levam a pessoa a tentar o suicídio? Ninguém pensa em morrer da noite pro dia, né? É um processo. E esse processo, geralmente está associado a 4 campos, que eu vou citar aqui para vocês. Que são as categorias das doenças mentais, dos aspectos sociais, aspectos psicológicos e condições de saúde limitantes. Eu vou falar um pouquinho de cada uma bem rapidinho. As doenças mentais são doenças como esquizofrenia, doenças que estão relacionadas ao uso do álcool ou drogas. O alcoolismo, ele está presente em 85% dos casos de suicídio. Aspectos sociais, a prevalência do suicídio é nos homens. Mas a tentativa... Nas mulheres. As mulheres tentam mais, os homens são mais efetivos, porque os homens são mais agressivos na hora do ato. Desempregados, aposentados, pode ser um luto patológico, né? Um luto que ele passa do normal e acaba virando uma doença. Ter sofrido algum abuso físico ou sexual e transtornos alimentares. Condição de saúde limitante seria descobrir que tem AIDS, sofrer um acidente e acabar tendo uma lesão na coluna, e aí ficou paraplégico ou tetraplégico, e aí vem outros problemas emocionais devido àquela situação ali do acidente ou da doença. Enfim, as causas são multifatoriais, né? E cada caso é um caso, por isso que a gente precisa dar muita atenção, porque às vezes a gente não percebe que até a situação da onde surgiu o Setembro Amarelo, os pais não perceberam, porque são muitos fatores. A gente pode dizer que o suicídio seria uma resposta para minha desistência, assim, eu desisto. Um exemplo, eu tive um acidente, perdi minhas 2 pernas, eu danço, canto, me locomovo, então eu desisto e aí é uma resposta para essa desistência? Com certeza, é a desistência de tudo. A vida, ela não tem mais sentido. Para que eu vou continuar aqui se eu gosto de dançar e eu não tenho perna? Né? Por que eu vou continuar se eu não posso ter um relacionamento se eu tenho AIDS? E aí ela realmente decide acabar com aquele sofrimento. Você acredita que a depressão é um dos fatores fundamentais ou determinantes para um pensamento suicida? Eu acho importante a gente frisar aqui que existe tristeza e existe depressão. Tristeza todo mundo sente.
A gente fica triste quando a gente perde um ente querido, a gente passa pelo processo do luto, ou quando a gente está com uma dificuldade financeira. A tristeza, ela vem, se instala e vai embora. A gente supera. A depressão, não. Ela vem, se instala e fica. E a gente não consegue sair sozinho. E a depressão, ela tem as questões fisiológicas que acontecem no nosso corpo, no nosso cérebro, que são os neurotransmissores que estão com algum funcionamento ali que não tá muito bem. É a dopamina, a serotonina, que são os responsáveis por a gente ficar feliz, pra gente ficar alegre, pra gente ter prazer na vida. E aí eles estão ali num funcionamento disfuncional, não tá funcionando legal, e a gente acaba caindo em depressão. E aí é necessário o uso de medicamento, um acompanhamento com o psiquiatra e com o terapeuta. Por quê? O medicamento, ele vai tratar o seu sintoma, né? A sua tristeza, aquela vontade de ficar na cama, aquela vontade de não fazer nada. E a terapia, ela vai tentar identificar o que foi que te levou a ter aquele quadro. Então, tem que ter os dois juntos. É muito importante. A Bíblia afirma, eu acho esse texto fantástico em Provérbios, para mim é um dos livros mais bonitos que tem, porque fala de tudo lá. Um texto diz, assim como eu me imagino e me vejo, eu sou. É uma afirmativa de Salomão. E você acredita que o olhar que eu tenho sobre mim, o olhar do outro sobre mim, a opinião do próximo, a minha baixa autoestima, ela pode me empurrar para esse abismo chamado depressão ou pode me levantar, me tirar dali? Todas essas questões aí estão ligadas com a nossa autoestima. Mas quando o outro ele te deprecia, ele aponta os seus defeitos, porque todo mundo tem defeito e tudo bem, e aí aponta de uma forma negativa, você tem algumas coisas ali que não te fazem bem e você embarca naquilo, você aceita aquilo como verdade, né? E não o que você pensa sobre você, e sim o que o outro pensa, você pode entrar num quadro depressivo. Você pode desenvolver uma ansiedade generalizada ou um transtorno de alimentação. Então vai depender, isso aí te leva, é um caminho, é um empurrãozinho para você desenvolver algum quadro um pouquinho mais grave e pode sim, a partir daí, ter alguns pensamentos suicidas. Pegando um gancho do que a Letícia falou, como se enxergar, eu quero deixar um texto para você que está em Josué 1:9. Ele diz assim: seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu quero deixar isso para você frisar essa noite, que tem um olhar de Deus para a nossa vida. Também na Bíblia afirma em Isaías que os pensamentos de Deus sobre nós são muito maiores. Que os seus olhos possam ser abertos essa noite e você consiga enxergar a realidade de quem você é. Lá em Gênesis afirma 1:27 que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, que você possa se enxergar hoje como um filho de Deus e qualquer baixo astral, qualquer baixa autoestima possa ser transformada em amor essa noite, seu coração seja cheio, em nome de Jesus. Vamos continuar com o nosso papo que tá top. Eu queria saber, como leigos, né? A ideia é bem essa. Sou leigo, eu tô sentindo alguns traços, alguma coisa. Como que eu consigo identificar em alguém esses primeiros gritos de socorro, eu acredito que seja isso, para o suicídio, e como eu posso ajudar de primeira a tratar? Bom, você percebe um comportamento diferente, porque nem sempre fica nítido, mas na maioria das vezes fica nítido. Tem um isolamento social muito grande, afastamento da família, eu não quero conviver com essas pessoas, eu não gosto dessas pessoas, eu quero ficar sozinho no meu canto. Todo mundo sente ansiedade, é igual a questão da tristeza e da depressão. Todo mundo fica ansioso dependendo da situação, só que a gente consegue resolver, a gente supera. Agora, uma ansiedade generalizada, a pessoa ela acha que não tem solução. Ela não vai conseguir resolver aquele problema, é o fim do mundo, acabou. E aí entra de novo na questão dos distúrbios emocionais. Abuso de drogas e álcool, foi o que eu falei lá em cima. A pessoa ela busca uma satisfação ali rápida, porque é rápido, mas é momentânea. Acabou o efeito, todos os pensamentos, toda tristeza, toda depreciação vai voltar e aí ele vai e usa de novo. Que é o que geralmente o uso de drogas, de álcool, e até de medicamentos,
Tem pessoas que não usam drogas ilícitas, mas usam lícitas, né? Gostam de comprar um antidepressivo com um amigo que é farmacêutico. E aí também é considerado. Tá se dopando, precisa tomar remédio para dormir sem um acompanhamento médico, caramba, tem alguma coisa errada aí. Vamos vigiar. Vamos chamar essa pessoa para conversar. O que está acontecendo? A primeira coisa é empatia. Chama essa pessoa para perto. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você acha que você precisa de uma ajuda profissional? Ou só conversar? Né? Acolher essa pessoa é o mais importante. A dica aí que a Letícia deu pra gente, que a gente consiga ser um pouco mais empático com o próximo. Isso acredito que vai ser um dos fatores que vai nos ajudar muito. Eu tô aqui pensando um pouquinho, eu convivo com pessoas assim, e também é uma outra dúvida que eu tenho. Sentimento de culpa, autocomiseração, uma cobrança excessiva do perfeccionismo, elas podem despertar e fortalecer a mente para que a pessoa tenha traços suicidas? Novamente, a gente volta na questão do excesso. Né? A pessoa ela pode ser perfeccionista, gosta das coisas organizadas, mas ela sabe que se der errado tá tudo bem, ela recomeça e faz de novo, tudo bem. Ela pode sentir culpa de uma situação que aconteceu, mas ela sabe que aconteceu, tá no passado, a gente não tem como mudar o passado, vamos seguir em frente, vamos mudar as nossas atitudes. Mas quando é um excesso, né, ela se martiriza, e ai meu Deus, tudo dá errado, minha vida é horrível, aquele sentimento de só ladeira abaixo, eu carrego o mundo nas costas e nada dá certo. Aí sim, aí é preocupante, porque evolui para o quadro do excesso e aí pode gerar outros transtornos. Letícia, eu vou colocar alguns dados aqui para a gente compartilhar um pouquinho e você me diz o que você pensa, se é verdade. O nosso primeiro dado diz assim, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. É verdade isso. No mundo, né? A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. É Uau. Muito preocupante. Né? O tempo que a gente está aqui conversando, quantas pessoas se suicidaram. E cerca de 80% dos suicídios poderiam ser evitados. Se você tivesse acolhido, se a pessoa tivesse contado, porque ainda tem isso, né? A pessoa não quer contar, ela tem vergonha. Aconselhamento é a arte de ouvir. A nossa geração fala muito e ouve muito pouco. Então, quero incentivar você, pai, mãe, líder, pastor, professor, ouça bastante, tire um tempo para ouvir, tenha mais empatia, porque eu acredito que é possível a gente conseguir reverter esse quadro. Vamos lá para mais um dado. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Eu acho que você falou um pouquinho sobre isso lá em cima, nas áreas sociais, mas tem alguma coisa que você quer acrescentar? É a questão mesmo do desemprego, da dificuldade de alimentar um filho, de achar que aquele problema não vai ter uma solução. E aí é muito frequente nos países subdesenvolvidos, né, esse tipo de vivência. Por exemplo, muitos artistas mundiais, né, famosos, se suicidaram, tentaram suicídio, mas eu ainda também acredito nessa linha de raciocínio que as camadas mais baixas têm há muitos segundos, só que como só é divulgado lá em cima, fica essa linha de que é só famoso, e a gente hoje tem um dado que comprova essa linha de raciocínio de baixa renda. Tem e a questão dos famosos e das pessoas mais ricas, né, tem muito a questão da frustração, de não saber lidar com a frustração, de achar que o mundo é perfeito, que o mundo é do jeito que elas imaginam, e aí bate de frente e vê que não é. O mundo se afundou em drogas, em álcool, e aí acarreta no suicídio. Beleza. Vamos para mais um dado. A OMS reconhece o suicídio como uma prioridade de saúde pública. Isso é bem interessante falar, né? Eu também não sabia desse dado. E eu vejo pouca propaganda, eu vejo, por exemplo, se é propriedade de saúde pública, mês de setembro teria que ser divulgado um exemplo. Psicólogos em tais postos de saúde, só para esse atendimento. Você que precisa desabafar. Eu não sei como trataria esse assunto, né? Mas, se é uma prioridade, a gente já vê que... Primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre, não só em setembro. Sempre. Porque as pessoas não se suicidam só em setembro.
né? Então, nós precisamos falar o tempo todo, deixar as pessoas à vontade para elas falarem dos problemas, aquilo que você falou, saber ouvir mais e falar menos. Show. Próximo. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade de 15 e 29 anos. Isso também para mim foi bem chocante. É real mesmo e entra na questão que nós falamos sobre a classe alta, da frustração. Nós não estamos ensinando os nossos filhos a se frustrarem. Nós estamos criando os nossos filhos numa redoma, dizendo que o mundo é lindo e que mamãe e papai vai estar aqui para sempre. E aí chega nos 15 e 29 anos, eles começam a iniciar a fase adulta da vida e percebem o quanto o mundo é cruel. E aí eles se frustram e acreditam que não tem solução a qualquer tipo de problema e acham que o suicídio é a melhor solução para aquele momento. Então, precisamos fortalecer os nossos filhos, precisamos fortalecer os nossos jovens. Fica um recado para as pessoas da igreja que trabalham com jovens, para os pais, para as mães, para os professores. Precisamos fortalecer a saúde mental das nossas crianças. Você, como uma profissional, sabe do que está falando, eu chamo que tem essa legalidade para falar. Como a gente prevenir? Eu acho que a palavra seria prevenção. Como prevenir para que eu não tenha pensamentos, ações, atitudes, né? A gente não falou, eu lembrei um pouco da automutilação também. Estou aqui pensando sobre isso. Que a classe de adolescentes, elas se movem muito com isso. E eu trabalho em escola. Eu já ouvi inúmeros casos em escola de crianças com camisa no calor, né? Casaco de moletom e muita automutilação. Como a gente pode prevenir um pouco esses pensamentos e cortar esse mal pela raiz? Eu trouxe 7 dicas, né, pra gente seguir. A primeira é: cultive bons hábitos de saúde, saúde mental, de convívio. A gente precisa ver que a vida é bonita e que é um presente pra gente, e que a gente tá aqui, a gente precisa aproveitar e ser grato. Não precisa ser grato o tempo todo. A gente, às vezes, precisa tomar algumas atitudes. Mas cultivar bons hábitos, isso aí é o principal. Admitir que você tem um problema, mesmo que seja só pra você. Caramba, eu não tô bem. Eu acho que eu preciso de ajuda, eu preciso dar um próximo passo. Aceite que há solução pro seu problema. Não é o fim do mundo. Você tá com depressão? Vamos tratar. Você tá com luto patológico, não sabe superar a perda que você teve? Vamos tratar, vamos procurar profissionais, vamos procurar pessoas que a gente gosta, que a gente tem confiança. Não se deixe levar pelos seus pensamentos. Quando você consegue identificar que aquele pensamento ele não tá de acordo com o que você acha, com o que você acredita, caramba, tem alguma coisa aqui que está saindo do trilho. Identificou isso, e é nisso que você vai focar e vai tentar mudar o seu comportamento. Deixe o medo e a vergonha de lado. Assuma que você tem um problema, que você precisa de ajuda e peça ajuda. Isso é muito importante. E para as outras pessoas também, para quem está de fora do problema, não seja preconceituoso. É uma doença como uma doença do coração, como uma doença do estômago, enfim, é uma doença como outra qualquer e a gente precisa tratar. A gente precisa, não é naturalizar, mas entender que é uma coisa da nossa vida, que acontece com qualquer um pode acontecer. Compartilhe os seus problemas, seja com profissionais, seja com seus amigos, com os seus pastores, com a sua família. Encontre alguém de confiança, alguém que você sabe que não vai te expor. Isso é muito importante. Quem está ali para acolher não pode expor essa pessoa de maneira alguma. Mesmo que não seja um profissional, que seja um amigo, você tem que ter o sigilo. Né? A gente na psicologia fala muito do sigilo profissional. O que acontece aqui, fica aqui. O que é dito aqui, fica aqui. E eu acho que isso pode ser passado para as outras pessoas, até para gerar confiança nessa pessoa que está em sofrimento. E procure ajuda. É sempre importante procurar ajuda profissional. Muitas vezes são disfunções físicas, que nós precisamos entrar com medicamento, precisamos entrar com um psiquiatra, e o tratamento psicológico, seja com psicanalista, seja com psicólogo, quem você se sentir à vontade. Letícia, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, foi um tempo muito enriquecedor para mim, né? E creio que para todo mundo que está em casa. Te agradeço, que seja a primeira de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Você que está em casa, pense sobre isso.
eu só consigo ter cura quando eu reconheço que eu preciso. Então, que seja uma noite de reflexão, de autoanálise e de busca, assim, eu preciso, eu reconheço. O primeiro passo é reconhecer, e quero incentivar você, a nossa juventude, esse final de semana, você levantar uma hashtag escrito, eu ouço você. Você vai postar isso no seu Face, você vai compartilhar isso no seu Instagram, você vai compartilhar no seu WhatsApp, no seu feed, para que a gente possa ouvir pessoas. Não julgue, abrace, acolha, empatia em primeiro lugar. Jesus foi a pessoa mais empática que existiu na face da terra. Ele chegava diante de alguém e sempre com uma pergunta de acolhimento, ia direto na dor da pessoa, que você possa refletir Jesus nas suas ações e atitudes. Isso é cristianismo. Letícia, muito bom ter você aqui, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Tô aqui sempre que precisar, que a gente bate um papo. Acho que é muito importante trazer esse tipo de conhecimento para os jovens e para todas as pessoas que te assistem. Novamente, quero te parabenizar. Obrigado. E é isso. Não saiam daí, no próximo bloco eu vou estar recebendo uma amiga muito especial. Ela vai estar contando um pouquinho do seu testemunho. Creio que vai impactar o seu coração. Voltamos já! Bom, Galvão, Bora! vou cantar então uma música gospel que eu cantei ontem na minha alta. Com vocês, Falma! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é o autor da fé, o princípio ao fim de todos os momentos, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. It's the fountain of Jesus that comes inside of you. That fountain never runs dry unless you cut off communion with Him, and then you burn out instead of burning up. You snatched him out of a pit and you ain't letting him go. God, he's wanted to be done with his life several times, but you said no. So God, I'm asking you right now, in Jesus' name, overpower him with your love, God. In Jesus' name, bless my friend. I just asked him, I said, man, I told you Jesus loved you. He goes, man, I really needed that today. And then I went back and started ministering to him, and he's just undone. Literally, he's living homeless. You just need to bring hope back into the situation and just pray for him, man. You've really wanted to be done with your life. Look at me. You can't do it, man. I understand, but you can't take it, man. Your life is worth living, man. Your life's worth living, man. Hey, you know why you can't stop crying? Because God loves you, bro. I love you, man. Don't you dare take your life, man. It doesn't belong to you. It doesn't belong to you, man. Come on. I really love you, man. I ain't kidding. I promise, man. I want to pay for your stuff today, all right? Look at me. I'm going to bless you, man.
I want you to know that's from Jesus. That ain't from me, man. Father, I thank you in the name of Jesus for peace. I thank you for the shalom of heaven. Holy Spirit, I invite you right now, my friend. In Jesus' name, God, I ask you to give him a reason right now to live. He is valuable. God, I thank you that you restore this marriage. I thank you, God, that you would do it just like you did mine. When I tormented and destroyed her for 9 years, God turned it around. Overwhelm him with your love, God. Show him how much you love him. God, today is not a coincidence. You love him out of all the people in California. I just landed on a plane. Lord, you said, go speak to this man. He's my son and I love him. I ask you to overwhelm him with your goodness and mercy. Give him peace, God. Let your presence rest on him. In Jesus' name. I mean, he could be a suicide if somebody wouldn't have stepped in and talked to him. And I'm just really grateful to be able to bless him and then financially bless him too, because he's homeless. Just life pounding him in the head. And so Jesus just pounded him in his heart. God enjoys seeing the enemy lose big time. He's waiting for spirit-filled believers that are possessed by the truth, that know that they're blood-bought, spirit-taught disciples of the living God, that will stand for righteousness, that will stand for holiness, that will stand for purity and integrity and not bow to Baal. Estamos de volta no nosso segundo bloco e hoje eu tenho a honra de receber uma amiga, e a Bíblia diz que é amigos mais chegados que irmãos. Ela é mãe, ela é 12, ela é líder, ela é personal organizer, e ela e o seu esposo, Cláudio Branco, têm uma empresa de mídias sociais chamada White Media. É com muito prazer e honra que eu recebo a Elis Tardelli. Seja muito bem-vinda, boa noite, é uma honra receber você aqui. Fala um pouquinho pra gente da sua vida, um pouquinho do que você faz hoje atualmente, para a gente entrar um pouquinho na sua história. Boa noite, Elê. É uma alegria estar aqui. Você é um irmão querido. O teu contato no meu celular tá Alexandre, irmão de outra mãe. Olha que legal. Eu, graças a Deus, tenho a alegria de fazer parte desse ministério durante 11 anos, já se fazem 11 anos, né? Como você falou, sou líder, sou esposa, sou mãe. E hoje eu cuido da central das células aqui na igreja e trabalho junto com meu esposo também, cuidando de redes sociais de alguns clientes e também faço trabalho de personal organizer. No primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? Uhum. E estudando um pouquinho, tudo isso que a gente já ouviu, algumas ações e atitudes que a gente toma, eu acredito que são as linhas que podem nos levar a pensar um pouco sobre o suicídio. Ao mínimo pensar, Sim. né? E eu sei um pouco da sua história de vida, e esse foi o convite também de te trazer. Eu queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória na infância, adolescência. Você já passou pela sua cabeça, pelo menos, né, um traço ou um indício de suicídio. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Sim. Eu tive uma infância muito feliz, mas também com muitos problemas. Eu acho que todo mundo tem, né? A minha mãe não foi casada com meu pai, na verdade, eles tiveram um caso, né? E a minha mãe morreu no meu parto. E com isso eu fui criada pela minha avó materna, eu e a minha irmã. E tenho mais irmãos, conheço meu pai, convivo com meu pai, mas não fui criada por ele. Estudei em colégio de freira minha infância inteira, mas como eu tinha bolsa, eu fui colocada numa realidade muito diferente da minha, né? A gente sabe que a maioria dos bolsistas não vive aquela realidade de alguém que está ali pagando, né? Meus colegas passavam férias na Disney, eu passava férias no Brejinho, jogando bola. Era maravilhoso. Mas eu meio que fui criando cascas e máscaras, entendeu? No colégio eu era uma pessoa, fora do colégio eu era outra, e acabei crescendo meia revolt, né? Tive uma adolescência, não na minha infância, mas na minha adolescência foi bem complicado. Aos 9 anos eu fui molestada por um sobrinho de uma vizinha, e aquilo me despertou algo muito estranho, né? Me fechou para muita coisa.
Já na adolescência, eu comecei a descontar essas minhas frustrações na comida, então eu fui uma adolescente bem mais gordinha do que eu tô hoje. E por conta disso, você sabe, hoje tem nome de bullying, mas na nossa época botava apelido, zoava, a gente resolvia era na pancada, né? Mas feria muito. E com isso, quando eu despertei para o namoro, para essas coisas, foi que eu entrei num relacionamento. Assim que eu terminei esse relacionamento, eu tinha 20 anos, né? E aí eu surtei, eu pirei o cabeção. Aí nisso realmente eu me meti em muita prostituição. O meu grande problema era eu não conseguia ver algo de bom em mim. Muitas das vezes eu ouvia falando que eu tinha matado minha mãe. Aí no colégio eu era sempre menosprezada. E assim, e com isso eu não conseguia ver o meu valor. Como adolescente, eu fui criada pela minha avó, que é a minha mãe, que é uma bênção na minha vida, que para mim assim, é um presente de Deus. Mas eu creio que até por falta de informação, ou até mesmo do entendimento que a gente tem hoje, né, eu não fui ensinada do meu valor. Exemplo, minha mãe falava assim para mim, não faz isso, não namora, porque senão não deixa botar a mão que cai, né? É diferente de você falar assim, você tem valor. Eu não fui ensinada dessa forma, entendeu? Diferente de como eu ensino hoje as minhas filhas e de como meu marido as cria e fala para elas. Então eu não sabia do meu valor. Então eu me entregava muito facilmente, não só fisicamente, mas emocionalmente. Uhum. E todos esses relacionamentos que eu me expus, eu fui acumulando muita coisa ruim na minha alma. Muita coisa ruim na minha alma. E quando a gente está no meio de tudo isso, a gente não consegue ver. São prisões invisíveis que a gente vai, né, entrando. Eu estava no meio de todo mundo, eu me dava bem com todo mundo, mas eu mesma não sabia quem eu era. Quase entrei no lesbianismo. Graças a Deus não entrei, mas cheguei bem perto. Eu acho que foi por conta da questão do abuso, então eu meio que me masculinizava para poder repelir. Era uma defesa. Exato. E assim, eu era uma menina que tinha sido abusada, então eu queria repelir as pessoas. Você era gordinho, então era moletom e camisa de malha. Então assim, já não tinha atrativo nenhum, então era um passo para isso. Uhum. Dos 20 aos 23 foi essa minha pior fase. E assim, eu realmente não sabia o meu valor. E com isso eu me depreciava, só que eu escondia por trás da brincadeira. Quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhona. E assim, para ninguém me zoar, eu mesmo já me zoava, eu mesmo já me pilhava, para já não dar margem para as pessoas fazerem. E fui me expondo a esses relacionamentos que me fizeram muito mal. Que hoje, quando eu olho, eu olho realmente com muita vergonha. Eu sei que meus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, mas tem coisas que, assim, quando eu penso, eu falo assim, Senhor, como eu me prestei a isso? E por conta de toda essa vida conturbada, aos 22 anos eu me casei. E, assim, casei sem estrutura nenhuma. Casei realmente para sair de casa. Óbvio que não ia dar certo, né? Foi tudo errado, começou errado, eu não tinha sabedoria nenhuma, eu não me submetia. Imagina, você entra num casamento com tanto trauma, com tanta ferida, que nunca foi resolvida. Uhum. Eu não podia conversar isso com meu pai, porque meu pai, ele é um garotão, ele ri, ele zoa. E a minha avó já era uma pessoa antiga, ela nem iria escutar. Então, eu não tinha com quem conversar. As minhas amigas estavam envolvidas na mesma coisa que eu. Então, eu não tinha com quem conversar, não tinha um amigo, não tinha com quem compartilhar isso. E foi muito difícil. Aos 22 eu me casei, com 23 para 24 a gente se separou. Aí foi muito ruim. Foi quando eu entrei nessa depressão profunda, porque eu via minhas amigas, ou elas estavam se formando na faculdade, ou elas estavam casando, ou estavam noivando, e eu estava me divorciando. E ninguém se casa para isso. Uhum. Mesmo que eu tivesse feito tudo errado, a gente não se casa para isso, né? E sempre foi meu sonho ter uma família, constituir uma família. Porque eu não pude ter pai e mãe junto. E eu queria ter isso.
E foi muito ruim. Eu entrei numa depressão muito braba mesmo. E assim, não tanto pela questão da separação em si, porque eu sabia que não ia dar certo. Nós dois... Foi errado, entendeu? Mas pela minha trajetória de vida. Eu podia estar avançando tanta coisa e ali eu estava... Ninguém quer fracassar, né? Foi um fracasso. E eu me lembro de, na janela, quando eu pensei em suicídio, eu pensei em me jogar. E uma outra vez que eu pensei em tomar remédio. E assim, foi muito ruim porque existia uma agonia dentro do meu coração que eu não conseguia expor. Porque se eu fosse expor para alguém, a pessoa ia falar assim, eu te avisei. Para que você fez? Entra a acusação. Exato. Eu te avisei, te falei que ia dar errado, bem feito, quebrou a cara. E aí eu tinha que ficar com aquilo para mim, assim. E foi muito difícil. E pensei nessas duas coisas, né? E aquela agonia dentro de mim que era o pior. E eu sempre falei mal de crente. Falava que crente só gritava, que Deus não era surdo, eu debochava muito. E eu tinha um casal de amigos, que eram amigos nossos em comum, e eles sempre me chamavam para ir pro culto. Eu, que mano é culto? Vou para casa assistir Pânico, tá louco, não é culto nada. E me lembro direitinho, Alexandre, num culto de Natal, eu estava muito mal mesmo. E essa minha amiga, a Bruna, falou assim, amiga, vamos no culto de Natal. E eu falei assim, vamos. Ela, hã? Eu falei, vamos. Me lembro direitinho, Alexandre, eu me arrumando para ir no culto, da blusa que eu usei, eu vim com uma calça jeans, uma sandália marrom e uma blusa preta de amarrar. A igreja não tinha piso, a tenda tinha acabado de vir para cá, não era nada desse jeito. Quando eu entrei nessa igreja, era a minha última opção. Eu falei assim, ou agora minha vida muda, ou eu não... Aí eu desisto de vez, aí eu acho que com certeza eu teria feito algo. E daí já se vão 12 anos. Aí que eu comecei a passar pelo processo de toda a libertação, de cura, e para mim o mais lindo que aconteceu, que foi fundamental para a minha libertação e para a cura da depressão, foi descobrir em Deus o meu valor, Alexandre. Foi de saber que quando a Bíblia fala assim, não durma com ninguém antes do casamento, não é só por coisa física, é pelo valor que uma mulher tem, né, de como filha de Deus. E eu me lembro de muitas das vezes, de uma vez durante um encontro, e a gente estava ouvindo a ministração, e Deus me levar naqueles lugares onde eu fazia tantas coisas, e eu vendo Deus olhando lá de cima, sabe? E eu sentindo a tristeza do coração de Deus, eu mesma permiti que as pessoas fizessem aquilo comigo, de expor a minha alma, de expor o meu coração, de expor o meu corpo a tanta coisa, sabe? E que só foi agregando realmente mazela dentro do meu coração. Porque as pessoas não entendem do que é a libertação em si. E muitas pessoas ignoram o fato de que o sexo, ele é um casamento, né, Alexandre? Ele é uma aliança. Ele é uma aliança, ele é um pacto de sangue, né? E assim, e envolve alma. Muitas mágoas, muitos sentimentos, até enfermidades físicas. E assim, que a gente às vezes não sabe de onde vem dessas coisas que a gente ignora, que a gente simplesmente acha que é bobeira, né? Porque é puritarismo, porque é antiquado. Não, quando a Bíblia fala para a gente se resguardar, é porque o Senhor conhece qual vai ser a consequência daquilo para nós. Então, acho que a minha libertação realmente começou a partir daí. E aí eu pude realmente receber esse amor de Deus. Como a Bíblia fala, conheceis a verdade, é a verdade que vai te libertar, é a verdade que é a palavra de Deus, né? Então, quando você começa a ter contato com a palavra de Deus, aquele livro ele vai expondo a sua vida. Então, a partir do momento que eu fui tendo contato com a palavra de Deus, que eu fui sendo consolidada, que eu fui sendo discipulada, eu não sabia muita coisa que eu praticava no mundo, eu não sabia que era pecado. Uhum. Entendeu? E Deus ele é tão bom que ele não cobra da gente tempo de ignorância. Mas e a gente precisa entender que o amor, a verdadeira libertação está em você poder fazer tudo, mas escolher não fazer, porque sabe que aquilo vai te fazer mal. Baseado nisso que ela falou, lembrei do texto
que diz que todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas as coisas me convêm. Então a gente pensar um pouquinho, você que está em casa, quais as ações que eu posso tomar. Por exemplo, vou dizer algo, a Bíblia não fala sobre não fumar, né? Exato. Ela não diz para não fumar. Mas eu não fumo por causa do pulmão, enfim, do câncer. Exato. Lá não diz não beba, não tem isso. Sim. Mas aí eu não bebo, posso pensar na cirrose, no fígado. Sim. Então, são princípios que a gente vai caminhando em cima, que não são obrigações e regras, mas a Elis conversando, eu estou pensando muito sobre o amor de Deus. Quando eu entro em contato com o amor de Deus, eu consigo identificar o que vai alegrar o coração dele, e aí fica muito mais fácil de eu ter uma vida mais simples e mais fácil. Eu tenho a Bíblia como um livro, como uma história de amor, não como um livro Sim. de regras. Sim. Alguém que morreu por Claro. mim sem eu merecer, e é uma história tão envolvente de amor que pôde trazer isso para mim. E eu queria que você falasse pra gente, infelizmente, terminar essa conversa, que tá top. Agora pra frente, um pouquinho da sua vida, com sua família, com suas filhas. Se a libertação é um processo diário, se é Sim. para sempre, tô Sim. liberta também. Como que isso funciona? Cura e libertação é até Jesus voltar ou a gente ir, porque a gente não está imune a nada, né? Nós somos seres que estamos caminhando à santidade, mas isso não pode servir de desculpa para a gente sair pecando de forma desordenada, né? E depois desse processo todo, quando eu vim para a igreja, eu fiquei um tempo sozinha, onde eu pude me curar, Alexandre. Eu vejo muitas as pessoas errando, mal sai de um relacionamento, já entra no outro, quer curar uma dor com a outra. Não vai dar certo, sabe? Não vai dar certo. Se cura. As pessoas pensam que tem que estar casada para estar feliz. Sabe quando Deus me deu Cláudio? Quando Deus bastou para mim. Uhum. Eu pude receber o meu marido e a minha família quando eu e Deus bastou. Quando eu entendi, eu e Deus basta, eu e Deus é maioria, o que vier é lucro. Então, muitas das pessoas colocam suas expectativas em coisas e em pessoas e se frustram. A maioria das pessoas hoje que passam por depressão é uma frustração de alguma coisa que está por trás daquilo também. Eu sei que é patológico, eu sei que é difícil, mas a gente precisa mudar o nosso foco, colocar a nossa expectativa em Deus. Ele é o único que pode suprir a nossa expectativa. E eu sofri muito com isso, Ale. Eu botava minha expectativa em pessoas, em coisas que nunca poderiam suprir aquilo que estava dentro de mim, só Deus. E quando eu entendi isso, eu pude conhecer o meu marido, namoramos, né, diante da igreja, noivamos, casamos. Hoje temos 2 filhas, a Giovana e a Carolina, que estão com 8 anos, que são bênção, que eu posso ver elas sendo criadas e crescer com tudo aquilo que eu sonhei, que tem o pai que as ama. Elas não vão precisar ficar com cara na rua para ouvir que são amadas. Elas aprendem isso dentro de casa. Elas sabem o valor delas dentro de casa. Elas sabem que elas são preciosas. Elas sabem que elas são amadas com os defeitos e qualidades que elas têm. Que elas são únicas. E isso é muito importante. Quando a gente recebe o amor de Deus e entende que a cruz foi completa, que tudo que a gente precisa está na cruz, Jesus não vai fazer, ele já fez. Amém. Né? A gente só precisa receber esse amor para ser curado. Você que está aí na sua casa, espero, como eu estou assim, posso ter sido muito impactado com essa história de vida, né? E eu afirmo que o evangelho, ele é vida, né? Como eu ajo, quais as minhas ações, como eu amo. Amor é uma atitude que você possa pensar nisso esse tempo, esse mês que a gente está no Setembro Amarelo. Como a Elis disse, eu quero deixar 2 palavras para você. O amor de Jesus é suficiente para preencher o seu coração, e tudo o que você precisa já foi feito na cruz. Eu achei isso sensacional. Para alguns é mitologia, para outros é imaginação, para outros é Disneylândia. Para mim é real e funciona, e para ela é um testemunho. Ele nos amou tanto e amou você. Não tem a ver com religião, tem a ver com uma vida, uma ação e uma atitude tão correta de alguém que escolheu se entregar por você, e que você pense um pouco nisso essa noite. Seu valor não está nas pessoas, no que o outro diz, mas está na cruz, já foi feito, e o amor de Jesus possa encher o seu coração, e você que está nos assistindo. Muito obrigado por ficar com a gente. Elis, você
um exemplo para nossa geração. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Muitos que estão em casa hoje podem tirar você como um exemplo e um espelho e imitar a sua vida. É possível ser liberto e feliz em Jesus. Quero te agradecer muito, muito, muito do meu tamanho. Que Deus continue te abençoando sua família, suas filhas, seu esposo. Amém. Tudo que vocês fizerem, colocar a mão, prospere em nome de Jesus. E até uma próxima vez. Amém. Não saia daí, voltamos já. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Sei o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como é Jesus. Olá, eu sou o Davi, danço no Connect e estou aqui para dizer que você não está sozinho. Olá, eu sou o Ezequiel, danço no Connect e estou aqui para dizer que você não está sozinho. Olá, eu sou a Luciana, danço no Connect, estou aqui para dizer que você não está sozinho. Olá, eu sou a Monique e eu danço no Connect. Eu estou aqui para te dizer que você não está sozinho. Olá, eu sou o Jonathan e danço no Connect e estou aqui para dizer que você não está sozinho. Deixar um recado para o seu coração. Em Ageu 2:9, o Senhor fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. O que eu quero deixar para você aqui nessa noite é que não importa o que você tenha passado, não importa o que você tenha vivido, Deus tem hoje para você cura, restauração e renovo. Que você receba o amor de Deus na sua vida, que você receba do fundo do seu coração esse amor que há mais de 2000 anos atrás se entregou por você, para que você tivesse vida e vida abundante. Receba o amor do Senhor e viva tudo que Deus preparou para você e a sua casa. Deus te abençoe.